Santo é teu nome, Jesus. Digno de toda a glória. Nós te adoramos. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Adora Ele. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Venha sobre nós nessa manhã, Senhor. Aleluia. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Eu sou. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Diga pra Ele. Santo, és incomparável, inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Precisamos ser transformados por Ti, uma nova criatura, uma nova mente, viver como o Senhor deseja. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar só construir
Aleluia, glória a Deus. Paz seja convosco, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Que você se lembre a cada dia, a cada instante, que Deus é forte, que o Senhor é poderoso, que Ele te ama, que Ele tem planos para a sua vida. Talvez você já escutou isso tantas vezes, mas não viveu, ou não toma isso como verdade diária. Eu lembro que, quando eu era criança, eu fui em um culto no lar, ponto de pregação com a minha mãe. E eu lembro que foi a primeira vez que me deram a oportunidade. Eu era criança, e a irmã Benício falou assim: agora o irmão Davi vai cantar uma canção. E aí eu lembro que eu, assim, na hora, aí eu cantei Deus está aqui. Deus está aqui. Você conhece? Antigo. E essa semana, pensando nessa canção, me veio à mente que às vezes ficou tão comum falar que Deus está aqui, como a próxima canção que nós vamos cantar agora, falando de estás aqui movendo entre nós. Ah, tá bom, Deus, ficou comum. Quando na verdade é o maior milagre, Deus está aí na sua casa. E a gente trata como, é só uma coisa. Não, entenda, você está assistindo hoje esse culto, você está me ouvindo, e Deus está aí na sua casa. Deus está aí querendo te tocar. Não trate isso como uma coisa qualquer. É um milagre. O Senhor poderoso, Deus de todo o universo, Criador, Ele está aí na sua casa e Ele quer te transformar. Ele quer te levar a lugares que você ainda não conhece. Ele quer te mostrar muitas outras coisas que a gente nem imagina. Então não trate simplesmente como se fosse qualquer pessoa. É o nosso Deus que está aí, que está aqui e que quer nos transformar. Por isso abra o seu coração. Abra o seu coração e diga: Senhor, já que o Senhor está aqui e eu estou te adorando, então começa a me transformar, começa a me moldar, começa a me fazer alguém, aquilo que já sou no seu coração, porque o Senhor já tem pensamento sobre você. Você precisa pedir para Ele te construir, para reconstruir, para Ele te quebrar, te fazer de novo. Se você puder, na sua casa, feche seus olhos, cante essa canção que você já conhece muito e há muito tempo, mas vivendo realmente que o nosso Deus está aí para transformar os destinos, destino do teu filho, da tua esposa, da tua cidade, de todos que estão à sua volta. O Senhor está aí para ser Deus forte e poderoso, em nome de Jesus, porque é isso que Ele é, um Deus que chega ao lugar, faz milagres, transforma a situação, e o nome dEle é glorificado. Nós queremos e invocamos a Tua presença, Senhor. Nós te desejamos, nós te desejamos. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, eu te adorarei, Senhor, eu te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorar, te adorar. Estás aqui, curando multidões. Eu creio, eu te adoro, Senhor, eu confio, eu creio. Estás aqui, restaurando os corações, te adorar, te adorar. Estás aqui, transformando histórias, te adorar, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Levante a mão e diga: este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem. Deixa ele te tocar aí. Este é quem tu és. 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 Um Deus que se preocupa conosco. Um Deus que nos cura. Toda doença física, toda doença na mente, tudo aquilo que está te afligindo. Que você receba a paz do Senhor em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento. Talvez você não esteja vendo, mas confia. Confia. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Obrigado, Pai. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando
luz na escuridão, este é quem tu és. A última vez, diga. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, este é quem tu és. Que o Senhor te abençoe. Você permita Ele transformar a sua vida. Sinta o Senhor em cada passo, em cada movimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior. Amém, amém. Bom dia a todos, bom dia a todas. Que a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre. E que o amor de Deus abrace você, envolva você. E que você sinta a graça, que você sinta a generosidade, a força e o poder deste amor. Eu costumo dizer que é um amor constrangedor, porque nenhum de nós, se o Senhor olhar dos céus e exigir de nós a santidade como Ele é santo, quem de nós vai sobreviver? Quem de nós vai poder se apresentar diante dEle? Então esse amor é um amor inexplicável, um amor que não tem como a gente expressá-lo em palavras, por palavras, o peso e a força e a graça deste amor. É uma alegria estar com você aqui hoje, domingo, dia 4 de julho. Como o pastor Ivaldo costuma brincar e falar, o mês de junho já passamos metade do ano de 2021. E o meu desejo, eu sei que você já está sendo abençoado pelos louvores, pelas canções, pelos cânticos, é que a gente possa realmente abençoar a tua vida. Muito obrigado por você permitir estar junto com você na tua casa aí hoje. Talvez hoje, 4 de julho, não é amanhã para você, é à noite. Talvez não é 4 de julho, é 5, é 6. Mas o desejo do coração é que o Espírito de Deus, que Ele é um Espírito presente em todos os momentos, Ele abençoe você. Eu quero convidar você, quero incentivar você a divulgar o nosso canal do YouTube. Eu vejo nas falas do pastor Ivaldo, que ele fala assim, olha, nós não estamos preocupados com visualizações, e verdade não estamos mesmo. Mas isso é uma consequência. Quanto mais inscritos no nosso canal, mais nós podemos falar do Evangelho para pessoas, mais pessoas assistirão, mais visualizações nós teremos, e teremos não para a glória nossa, para a igreja nossa, não é isso, é para que o Evangelho de Jesus alcance uma alma que está sofrendo, que está aflita. Então eu quero incentivar você, que você compartilhe o link desse culto com alguém, que você convide alguém. Nós estamos no canal do YouTube de terça, no nosso culto de oração, às quintas com o pastor Ivaldo, aos sábados tarde com o Marcelo, na escola bíblica, à noite com os jovens, com o Davi e a equipe dele. Quer dizer, nós temos muitos trabalhos para abençoar a tua vida. E que você faça assim, você multiplique, você divulgue essa ideia, porque eu sei que o nome do Senhor ele está sendo honrado pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação. Esse é o desejo do meu coração, de verdade. Que o Senhor Jesus abençoe você. Eu quero orar por algumas pessoas, que trouxeram a oferta e o dízimo hoje, nesse dia, mas orar por você também, que tem sido fiel, que tem compreendido essa mensagem, essa verdade, porque se existe alguma coisa que é extremamente constrangedora é esse momento.
Talvez porque existe, às vezes, por parte de alguns, um apelo tão grande, uma coisa tão pesada, tão fora daquilo que a Escritura nos mostra, e aí algumas pessoas se constrangem achando que todos somos iguais, né? Todas as igrejas agem e procedem do mesmo jeito. O que eu quero dizer para você é que, para mim, como servo de Deus, nessa história de peregrinação espiritual, desde os meus 17 anos, e eu estava lembrando aqui, antes de subir aqui no altar, que amanhã, dia 5, a minha filha, ela faz 35 anos. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu conheci a minha filha, ela veio ao mundo quando eu tinha 22 anos, eu era um garoto, meninão de tudo. E eu me lembro que eu ficava pensando, como será quando a Priscila tiver 10 anos, tiver 15, tiver 20 anos? E o tempo passou tão rápido. E as coisas aconteceram tão rápido. Hoje, a Priscila com o Davi, que ministrou aqui, já me deram 3 netinhos, que eu amo muito, 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 a Laura, o Pedro e a Elisa. E por que eu estou contando isso? Você pode falar, poxa, o pastor se perdeu no enfoque. Não, não me perdi, não. Sabe por quê? Porque todo esse período de história, de peregrinação espiritual, e no meio dessa peregrinação espiritual vieram os filhos, agora vieram os netos, vieram as dificuldades, vieram as coisas mais light, assim, o mar se tornou mais calmo. Mas em todo este período, eu sempre fui ofertante e dizimista na casa do Senhor. Porque eu descobri uma coisa, que eu jamais vou vencer Deus em dar, que eu jamais vou vencer Deus em doar alguma coisa para Deus. E toda vez que eu faço, Deus ele me surpreende. Eu não surpreendo Deus, mas Deus me surpreende. Deus nos surpreende. E Deus tem cuidado da gente. Então, você conhece os pastores dessa casa, você conhece a nossa vida, você que é membro daqui, você sabe que nós não somos aqueles tipos de pastores que colocam a faca no teu pescoço e contam histórias e usurpam vocês. Não é nada disso, mas nós ensinamos você. E o que a Bíblia me ensina, que é melhor dar do que receber. O que a Bíblia me ensina é fidelidade em relação aos dízimos, fidelidade em relação às ofertas. Isso nós temos feito com alegria, com paz na alma, com paz de espírito, e Deus tem nos abençoado. Portanto, eu agradeço a Deus por você, agradeço a Deus do fundo do meu coração por você, porque por incrível que pareça, né, um ano... E agora, abril, maio, junho, julho, 1 ano e 4 meses, vai fazer dia 15, que nós estamos com a igreja sem cultos presenciais. Algumas pessoas nos criticam, algumas pessoas dizem que nós não temos muita fé, algumas pessoas dizem que onde já se viu, que absurdo. Mas o Senhor sabe o motivo, a razão e o porquê. Mas eu estou feliz, porque eu tenho visto uma melhora. Eu tenho visto uma luz no fim do túnel. Eu tenho visto uma luz surgir, e eu sei que no momento certo, no momento oportuno, nós vamos estar aqui. Mas só que nesse período todo, vocês têm sido fiéis, vocês têm nos abençoado. E eu louvo a Deus, e peço a Ele todos os dias, em oração, em minha oração, no meu particular com Deus, que Deus abençoe você. Que Deus multiplique recursos na tua vida, que Deus faça você um cara feliz, uma mulher feliz, que Deus ele conceda a realização dos sonhos de vocês, que vocês possam ser felizes mesmo. Agora, é lógico que na presença dEle, com a vontade dEle, e eu agradeço a Deus. Então, você que é ofertante, dizimista, você tem do pastor Cássio, o meu muito obrigado, e que Deus abençoe você. E hoje nós temos aqui a Lenilza, que está ofertando, dizimando, a Elzinha também, que está dizimando, e o Mateus Cola, que é o filho do Zé, ele passou aqui também, deixou o dízimo e oferta da construção do templo do Mateus, da família. Que Deus abençoe vocês, que Deus multiplique recursos na vida de vocês. Amém? Do meu lado direito, do seu lado esquerdo, nós temos a informação do Banco do Brasil. Do meu lado esquerdo, do seu lado direito, nós temos os dados, as informações do Banco Bradesco, e nesse CNPJ é a nossa chave Pix. Que você faça, que você se sinta à vontade e que a mão de Deus seja sobre a sua vida. Vamos orar? Você que pode, você que consegue, você que não está dirigindo, não pode fechar os olhos, mas se você que está em casa, ore comigo, fale com Deus. Senhor Jesus, eu apresento agora a oferta, dízimos, ofereço agora diante do Senhor e apresento diante do Senhor aquilo que os nossos irmãos tem devolvido ao Senhor,
porque eu sei que tudo que nós temos é o Senhor quem nos dá. A Tua palavra diz que o Senhor nos dá o dom de adquirir riquezas, então tudo, absolutamente tudo, que nós temos, nossa casa, nosso carro, nosso recurso, nosso salário, tudo vem das Tuas mãos. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem move corações, é o Senhor que toca o coração do rei, é o coração do rei que se inclina diante da Tua vontade, e tudo para nos abençoar. Portanto, Senhor, nós só estamos fazendo aquilo que a Tua palavra nos ensina, e nós estamos fazendo aquilo que traz ao nosso coração alegria, generosidade em poder servir, em poder se doar. É pouco do que nós temos, mas eu sei que o Senhor recebe. E esse recurso que é levantado, eu te peço, multiplica para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu bom Espírito abençoe esses Teus filhos. É a minha oração nesse instante, te agradecendo por eles, por cada um dos Teus servos e servas. Em nome de Jesus, amém e amém. E eu te peço nesse instante também, que a Tua palavra que eu vou ministrar nesse culto de celebração de ceia do Senhor, possa abençoar os meus irmãos, possa tocar no coração deles. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Durante essa semana, eu estava pensando o que eu poderia ministrar aqui para os irmãos no culto de ceia. E aí o Espírito Santo, ele me conduziu a falar sobre ceia, sobre a ceia do Senhor. E no momento que o Davi estava cantando, num determinado momento o Davi falou algo que durante a semana eu fiquei pensando do mesmo modo em meu coração. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu tenho a sensação de que a gente sofre da síndrome da não valorização das coisas que nós temos. Às vezes eu tenho a sensação que a gente sofre dessa síndrome de não valorizar aquilo que nós acessamos com facilidade, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós temos, aquilo que nós temos muita facilidade em obter, que no passado, essa é a impressão que eu tenho, que no passado nós valorizamos, quando nós conquistamos a primeira vez, o primeiro toque, a primeira convivência, a primeira situação, o momento da verdade, quando isso aconteceu, nós até valorizamos. Isso foi até importante para nós. Isso até gerou alguma coisa dentro do nosso coração, mas com o passar do tempo, isso vai se perdendo. Isso vai deixando de ter tanta importância. Isso vai deixando de ter tanto brilho. Essa é a impressão que eu tenho. E às vezes essa síndrome, ela só não ataca as coisas do cotidiano, as coisas do dia a dia, as coisas que nós acessamos com o toque das mãos, mas às vezes também eu penso que isso acontece também nas questões relacionadas às questões espirituais. Por exemplo, a igreja do Senhor, o nosso relacionamento com a igreja do Senhor, o nosso relacionamento com Deus, por que não dizer isso também? Por que não dizer? E o nosso relacionamento também com a ceia do Senhor. Às vezes eu tenho a impressão de que aquela motivação, aquela alegria, aquela emoção, ela não é mais a mesma emoção do dia de hoje. Você aqui no culto presencial, em alguma oportunidade, se você congrega com a gente há algum tempo, você vai se recordar de uma vez que o pastor Ivaldo disse assim, que ele era do tempo, no Evangelho, quando as pessoas viajavam para longe, de férias, as pessoas, quando iriam retornar e tinha o culto da ceia do Senhor, as pessoas, elas voltavam um dia antes, porque para elas era uma alegria, era uma satisfação, era prazeroso estar na presença de Deus, junto com os irmãos, em comunhão, em unidade, para participar da reunião onde era celebrado, onde seria celebrada a ceia do Senhor.
E quando eu penso nisto, de verdade, irmãos, eu penso que isso deve ser evitado a todo custo dentro da gente. Quando eu penso nisto, principalmente relacionado à igreja do Senhor, já que a igreja do Senhor, a comunhão dos santos, ela existe, ela foi instituída como vontade divina na nossa vida, porque por meio da comunhão com os santos eu sou abençoado, eu sou revigorado, eu sou transformado, eu sou lapidado, eu sou tocado pelo poder de Deus por meio da vida dos meus irmãos, de uma mensagem, de um sermão de um pastor, ou se não pelo sermão de um pastor, no abraço de alguém quando nós chegamos numa reunião. Não é à toa que o escritor de Hebreus, ele diz assim que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Quando ele escreve o seu capítulo 10, e ele fala assim, ainda mais quando se vê que o dia aproxima, ou seja, então a igreja, ela existe, ela foi instituída por Deus, a congregação, a comunhão, melhor dizendo, ela foi instituída por Deus porque isso é bênção na minha vida. E a ceia do Senhor também, ela foi instituída pelo Senhor para nos abençoar e para nos curar. E quando a gente começa a viajar nas Escrituras, e talvez a gente encontre 4 textos que falam explicitamente a respeito da ceia do Senhor, mas nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta à igreja de Coríntios, aos irmãos de Corinto, e Paulo no capítulo que antecede o capítulo que nós lemos todas as vezes que participamos da ceia, Paulo diz assim em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 16 e no verso 17, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente pão, ou como há somente um pão, melhor dizendo, nós, que somos muitos, somos um só corpo, mas todos nós, pois todos participamos de um único pão. E este pão que nós participamos, você sabe quem é o pão da vida, é o pão que mata a fome, é o pão que desceu dos céus. E quando Jesus, ele institui a ceia do Senhor, ele o faz na última Páscoa dele com os seus discípulos. Jesus está celebrando a Páscoa, que era um mandamento desde lá da época de Moisés, quando o povo saiu do Egito, saiu como liberdade do Egito, e Páscoa significa uma passagem, passar por cima, e ali Jesus está com os seus discípulos na última Páscoa. E nesse último encontro de Jesus, Jesus então vai instituir a ceia do Senhor, ele institui a ceia na última Páscoa. E Jesus, ele deixa muito claro para os discípulos qual era o significado da ceia do Senhor e qual o nível de importância que a ceia do Senhor tinha. O que Jesus deixa muito claro para os discípulos é que quando eles aprendessem de coração, de alma, com toda a força interior, dar valor à ceia do Senhor, eles estariam valorizando aquilo que Jesus valorizava. E aquilo que Jesus valorizava, aquilo que Jesus ensinou muitas lições, mas uma das lições que Jesus sempre forçou o aprendizado e sempre demonstrou com exemplos, era a necessidade da comunhão e a necessidade da unidade. O que está acontecendo no momento em que Jesus institui a ceia, eles estão reunidos no cenáculo, eles estão ali porque os discípulos perguntam, onde nós vamos comer a Páscoa? E Jesus então pega Pedro, João e fala, vai na cidade, você vai encontrar um homem que está com um balde na mão, siga aquele homem, e quando aquele homem entrar na sala, na casa, você pergunta ao dono da casa, onde é o lugar que nós vamos celebrar, comer a Páscoa com o nosso mestre? Tudo acontece do jeito que Jesus narrou. E aí Jesus então, ele está nesse cenáculo. E agora Jesus, ele está numa mesa com os seus discípulos. E mesa, gente, é lugar de comunhão.
Mesa é lugar de comunhão em praticamente todas as culturas e épocas. A mesa representa a comunhão. Você, por exemplo, na sua casa, na sua mesa, sentam pessoas para comer com você e com a tua família, quem são especiais para você. Mesa representa a comunhão. Em quase todas as culturas, em quase todas as épocas, e no caso da ceia do Senhor, não é diferente. Porque a mesa do Senhor, ela simboliza, ela representa, ela traz a ideia, ela traz o conteúdo de comunhão, de unidade. E quando a gente começa a olhar para o texto de Coríntios, de Lucas, de Mateus, a gente percebe que Jesus queria que realmente eles compreendessem que a única maneira deles serem discípulos de Jesus, deles poderem dar continuidade naquilo que Jesus iniciou, no projeto de Jesus, o reino de Deus que chegou, o reino de Deus que se estabeleceu, Jesus está confiando na mão deles aquilo que eles deveriam continuar. Jesus sabia disso. E Jesus está querendo ensinar para eles que a única possibilidade deles serem discípulos é se de fato eles fossem unidos e vivessem em comunhão de verdade. Sabe por quê, gente? Porque discípulos são aqueles que se sentam à mesa, em volta da mesa, na mesma casa e compartilham amor uns com os outros. Discípulos são aqueles que cedem perdão uns aos outros. Discípulos são aqueles que vivem no exercício de misericórdia, que não olham para o seu irmão exigindo dele justiça e juízo, e olham para si mesmo pedindo misericórdia de Deus. Não, eles fazem o contrário, eles são mais severos consigo mesmo, mas eles têm a disposição de ministrar misericórdia na vida deles. Discípulos de Jesus de verdade são aqueles que compartilham uns com os outros suas alegrias, as suas frustrações, que compartilham uns com os outros os seus defeitos, as suas imperfeições. Isso é discípulo. E quando a gente fala de ceia, e quando a gente lê Paulo falando, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: "Esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." A gente não lembra qual era o contexto, e qual era o cenário, e qual era o momento que Jesus estava vivendo com aqueles discípulos. E Jesus, nesse encontro, ele fortalece tanto a importância da união, da comunhão, de um andar junto com o outro, abraçado de verdade, que Jesus ele faz aquela oração de João no capítulo 17, que você conhece tão bem. É nesse dia que Jesus instituiu a ceia do Senhor que ele faz essa oração. E aí Jesus ora no capítulo 17, no verso 20 e 21. "Minha oração não é apenas por eles." Falando com Deus, "eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim, e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste." E eu acho isso maravilhoso, e ao mesmo tempo eu vejo isso como uma responsabilidade gigante para mim e para você, porque o que Jesus está dizendo aqui é que tudo perde o sentido. A mensagem empregada perde o sentido. Aquilo que eu digo para as pessoas perde o sentido e não se torna alguma coisa que é crível, que as pessoas acreditem, se não for operado por meio de unidade e por meio de comunhão. O que Jesus está dizendo é que a vida de um discípulo perde sentido. A vida do discipulado, a vida que você leva com Deus, aquilo que você anuncia, aquilo que você apregoa, perde o valor se não existir essa junção no coração, na alma, de amor, de unidade, de comunhão, essa verdade estabelecida. E aí, gente, eu destaquei 3 lições para falar da ceia. Primeiro, a primeira lição, eu quero falar de uma lição que a gente observe Jesus.
Qual a lição que nós aprendemos daquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, nós aqui, você aí na sua casa, ou quando nós estamos juntos presencialmente? Qual a lição que nós aprendemos quando nós olhamos para Jesus, para o Senhor? E a primeira lição que eu aprendo, e por isso que eu citei o Davi, eu não comentei com o Davi não sabia o que eu ia falar, mas aquilo que o Davi falou é o que estava na minha mente desde o começo dessa semana, esse valor que nós não damos mais com as coisas que vão perdendo o brilho dentro de nós. Parece que não é mais a mesma coisa. É a história de voltar ao primeiro amor, mas parece que as coisas vão ficando de lado. E aí Jesus, a primeira lição que eu vejo, a participação de Jesus na ceia, e foi Ele que instituiu, para Ele foi um momento de extrema alegria e extrema felicidade em estar com os discípulos. Extrema alegria, extrema felicidade. Isso está em Lucas, no capítulo 22, no verso 14 e no verso 15. Olha o que Jesus vai dizer. Aí você vai dizer assim, pastor, mas ele está falando de Páscoa. É verdade, mas ele já sabia o que ele ia fazer. E o que ele ia fazer não muda o que ele sentia dentro dele. E ele diz o seguinte, quando chegou a hora, Lucas escrevendo, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E Jesus disse para os caras, e lhes disse Jesus, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Portanto, quando eu olho esse desejo de Jesus, eu vejo que a ceia do Senhor, Jesus a instituiu com um contexto, ou sob um contexto regado de amor, regado de satisfação, regado de alegria, regado de paixão de estar junto com quem Ele amava. Estar junto com quem comunga do mesmo sentimento, da mesma verdade, do mesmo objetivo. E a gente se esquece também, quando nós lemos Coríntios e a gente participa tantas vezes da ceia, que tudo isso está acontecendo no cenáculo, que tudo isso está acontecendo na última Páscoa, antes de Jesus morrer, por nós, pelos discípulos, por todos. E lá no versículo 1 do capítulo 13 do Evangelho de João, quando tem o início de tudo isto, o texto sagrado diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele fez questão de amá-los até o fim. É amor dedicado, é amor concedido, e nesse encontro que Jesus vai instituir a ceia, é quando Ele lava os pés dos discípulos. É nesse encontro que Jesus lava os pés de cada um deles, demonstrando e mostrando a eles o prazer, a satisfação, a alegria que eles poderiam ter dentro deles em se doar por alguém, em se dar por alguém. O que Jesus está mostrando aqui é que isso faria deles gente feliz, que a alma deles ia encher de alegria. É nesse encontro que nós às vezes nos esquecemos, onde Jesus apresenta a eles um novo mandamento. Que mandamento é este? Está lá em João 13, 34 e 35, ainda no cenáculo. Jesus diz assim, um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso é de uma seriedade gigante, porque o que Jesus está dizendo, que ainda que eu fale do Evangelho para alguém, se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo, nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus. Eu posso ser discípulo do pastor A, do pastor B, eu posso ser discípulo da comunidade A, da comunidade B, da igreja C, mas eu não vou ser conhecido por Jesus, e um discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus ama, discípulo de Jesus se entrega, e é nesse encontro então que Jesus ele institui a ceia do Senhor. É uma quinta-feira, e lá em Mateus 26, do 26 ao 30, diz assim que enquanto eles comiam, é a noite de quinta-feira, eles não chegaram ainda na sexta-feira da paixão, é a quinta-feira à noite, Jesus está com eles, enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão,
Eles estão ali alegres, talvez Jesus está olhando para Pedro, Jesus está olhando para Tiago, para João, para André, para Filipe, para Tomé, para Judas. Olhando todos eles ali, Jesus está com um coração desejoso de amá-los e está amando, está com eles ali, sabendo que é a hora dele partir. E aí, enquanto Jesus come com eles, Jesus então toma o pão e dá graças. E disse assim, ele dá para cada um dos discípulos e diz: comam, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante, não mais beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E aí diz o texto que depois deles cantarem um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Estar com os discípulos não era pesado para Jesus. Estar com os discípulos nunca foi pesado para Jesus. Estar com quem ele amava era extremamente satisfatório. Ao longo da minha caminhada cristã, desde 1982, quando eu me converti ao Evangelho de Jesus, quantas vezes eu vi gente fazendo assim com o dedo para não tomar a Santa Ceia? Porque estava magoado com o irmão, estava ferido com o irmão, porque eu não quero ver o irmão. Para você ter uma ideia, eu já ouvi uma mensagem de uma vez, numa igreja que eu congreguei, que a pessoa que foi pregar disse assim na pregação: quem devia estar aqui para ouvir essa mensagem não está, faltou. Quer dizer, o que tem naquele coração que está ali num púlpito pregando, ensinando alguém, ministrando alguém, mas que carrega essa expressão de mágoa, de dor, de tristeza, de angústia em relação a alguém, que chega ao ponto de dizer: quem está aqui para ouvir que precisava não está. Como se Deus ele se equivocasse numa reunião de oração ou num culto onde ele quer falar com alguém e justo no dia que ele usa alguém para falar, aquela pessoa que precisa ouvir falta. O que Jesus está ensinando para a gente, que o Espírito que deve tomar o nosso ser, a nossa alma e o nosso coração para participar da ceia do Senhor, que me leva a comer um pedaço de pão que simboliza o corpo de Jesus partido, e um pouquinho de um suco que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz, tem que ser por meio deste ambiente, essa esfera, atmosfera, dê o nome que você quiser, dentro de você, de amor, de felicidade, e de perdão, e de misericórdia para com todos, inclusive para com você também. Essa é a primeira lição que eu vejo em Jesus, participando da ceia, que serve para mim e para você, e vai servir para nós ao longo da nossa vida. A segunda lição é Paulo que nos ensina. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, corroborando com o que Jesus disse e ensinou: se não existir na alma sentimentos de verdade e amor, esse encontro pode nos fazer qualquer coisa, menos bem, só nos fará mal. Olha que coisa séria, gente. 1 Coríntios 11, 17, porque toda vez que nós lemos aqui, e eu acho que a maioria das igrejas, nós lemos o 23, porque eu recebi do Senhor. O que está para trás, a gente quase nunca lê. Mas olha o que está escrito em 1 Coríntios 11, 17. Paulo falando com a igreja de Corinto, e Paulo vai dizer o seguinte para os coríntios: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. E olha o que Paulo diz, gente: pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Caramba! Paulo está afirmando aqui o que Paulo está dizendo que ele ouviu por Cloe ou por Chloe, que existia contenda na igreja de Coríntio, e Paulo está dizendo assim que embora eles sentassem na mesma mesa, e embora a mesa traga essa ideia de comunhão em quase todas as gerações e épocas e culturas do mundo, só que eles estavam sentados na mesma mesa, contudo,
o coração deles estava dividido, ou divididos os corações. Paulo diz que eles não sabiam lidar com as diferenças. Porque, gente, nós temos diferenças. Nós que temos filhos, nós damos a mesma criação para os filhos, temos mais do que de um filho, todos são iguais do mesmo jeito? Não. Cada um tem o seu jeitinho peculiar, a sua forma de ser, cada um tem alguma coisa, nós temos diferenças. Aí Paulo está dizendo que eles não sabiam lidar com as diferenças. Não havia respeito, não havia amor, não havia compaixão, não havia misericórdia uns para com os outros. E aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 18, continuando o texto: em primeiro lugar, eu ouço, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois até é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são os aprovados. Verso 20: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Só para contextualizar você percebeu que lá em Jesus, quando a gente leu Mateus, ele diz assim o texto: enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e orou, e deu graças. No tempo que Paulo escreve essa carta aos Coríntios, existia a festa do amor, que era um jantar antes da ministração da ceia, que o Senhor tinha instituído. E eles comiam juntos. Mas a ideia era do quê? De celebrar a comunhão, a unidade. Mas não era isso que estava acontecendo. Existia desprezo, existia alguém que comia e deixava o outro sem comer, existia aqueles que se embriagavam. Paulo, então, aqui está dizendo que o encontro deles, que deveria acontecer nessa manifestação de amizade, amor, respeito, mútuo, carinho, acontecia de um jeito totalmente contrário, era uma desunião completa. E aí Paulo, então, começa a dizer o seguinte, ele é enfático: vocês estão presentes, mas é melhor que vocês não estivessem presentes. Porque vocês estão aqui, mas não estão. O corpo de vocês estão aqui, mas a unidade não. Não existe. Não existe compartilhamento de vida aqui. O que Paulo está dizendo é o seguinte: é melhor vocês não estarem aqui, porque é o próximo versículo. Paulo está sendo direto. Paulo fala assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Paulo está dizendo: para que vocês vieram aqui? Para que vocês estão aqui? Ou foram aí, que é uma carta. Para que vocês estão se reunindo se vocês não têm amor, se vocês não têm afeição um pelo outro? Vocês não têm casa para comer? Comam em casa. É melhor vocês ficarem, porque vocês estão, mas não estão. Chegaram, mas não estão. É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo falou: desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Aqui eu quero fazer uma observação. Eu tenho uma interpretação que desprezam a igreja de Deus. Não é um prédio, não é um ambiente. A igreja de Deus desprezada é o meu irmão, que tem nariz, que tem boca, que tem olho, que chora, que sente dor, que se alegra, que sente felicidade. Vocês estão desprezando e vocês humilham aqueles que não têm nada. E aí Paulo faz uma pergunta retórica: que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que é interessante e doloroso é que o encontro que Jesus, e o momento que Jesus com os discípulos ele institui a ceia, a instituição da ceia acontece numa esfera, numa via de amor, de carinho, de dedicação, de felicidade, de prazer de Jesus com os discípulos. E essa igreja se reúne para celebrar ou para atender um mandamento que Jesus havia instituído, só que eles fazem sem nenhum vínculo de amor, de comunhão e de unidade. E Paulo é enfático, uso essa palavra de novo, tomou a liberdade, para mostrar qual é o resultado disto. E aí no 17 de 1 Coríntios, que eu já li, Paulo fala assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, eu não os elogio, pois a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Estava fazendo mal a reunião.
Por mais que alguém saísse de lá e dissesse assim, nossa, foi uma bênção hoje, era nada, não era bênção. Estava fazendo mal para eles. O verso 30 de 1 Coríntios 11, 30, eu já pulo para o 30 que a gente lê nas nossas ministrações. Paulo fala assim, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que dormiram. Só que a gente sempre pensa isso aqui como um pecado pessoal, que também vale. Só que nós só pensamos sobre essa condição e sobre esse aspecto de indignamente, que eu vou falar daqui a pouco, sobre uma questão do pecado do Cássio, pessoal, o Cássio pecando. Nós nunca pensamos naquilo que Paulo está ensinando sobre o desprezo com os irmãos, sobre o que é comer indignamente de fato, o que Paulo está trazendo sobre esse contexto para a igreja de Corinto. Paulo está dizendo o seguinte, que a reunião deles estava colocando eles numa rota de condenação e de juízo. É isso que Paulo está ensinando. Portanto, Jesus, ele vem, a primeira lição, Jesus mostra para nós o prazer, a alegria e a satisfação de estar junto, de se reunir. Paulo vem, e como segunda lição que eu estou mostrando hoje, ele mostra para a gente como o se reunir sem isso que Jesus ensinou nos faz mal. E aí vem a última lição, que Paulo não poderia só ficar com essa lição. Aí nós encontramos Paulo ensinando a igreja de Corinto a necessidade e a urgência para corrigir essas atitudes. Versículo 27 que nós lemos de 1 Coríntios 11. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, do Senhor Jesus, no caso, né? E aqui que eu estava dizendo para vocês que a gente entende essa palavra indignamente, com toda humildade, de uma maneira que não é muito correta. Sabe por quê? Porque a gente acha que olha, indignamente, eu penso assim, indignamente, como se fosse eu deixei de ter dignidade, mas no fundo, ninguém é digno dessa comunhão. Então o que Paulo está dizendo aqui? Ela não descreve a indignidade de alguém. Paulo não está falando da indignidade de alguém. Paulo está falando da maneira e da forma e da postura que eu participo da ceia. É disso que Paulo está falando, gente. Paulo está falando dessa postura. Qual a atitude de coração que eu tenho para participar da mesa do Senhor? Qual a postura que eu tenho? Como que está o meu interior para sentar na roda de uma mesa de conversa, onde deveria ter afetos, carinhos e manifestações do amor de Deus? Como que eu estou ali naquele lugar? Então, quando Paulo fala aqui dessa indignidade, Paulo está dizendo que a indignidade é sentar com um espírito contrário de tudo aquilo que Paulo está repreendendo as pessoas. Aliás, tudo aquilo que Jesus fazia, o contrário do que Jesus fazia. Por isso que Paulo está repreendendo a igreja de Corinto. Nós lemos só o 23 para frente, mas começa a voltar no 22, no 21, no 17 em diante, no capítulo 10. Paulo, então, ele está dizendo que a indignidade aqui era sentar-se à mesa com um espírito totalmente contrário ao espírito de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Jesus sentou com alegria, Jesus sentou com satisfação. 22:15 que eu li, Lucas, eu lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Paulo está falando com a igreja de Corinto, aqueles que diziam amar a Deus, mas não amavam os seus irmãos, a ponto de fazer distinção entre eles, a ponto de humilhá-los uns aos outros. São estes que participam indignamente da mesa do Senhor. É disso que Paulo está falando. Estes que não têm comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Estes que não têm comunhão com o corpo de Cristo e participam e comem do pão e bebem do cálice, eles estão se tornando indignos por isto, por essa postura, por essa condição, por essa atitude, e eles se tornam réu de juízo, culpado do sangue de Cristo.
Por isso que Paulo vai dizer no verso 28 e 29 de 1 Coríntios 11, examine-se cada um a si mesmo, olha para dentro de vocês, não é necessário que eu examine você faça um autoexame, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ou seja, aquele que não consegue olhar para o irmão e perceber que ele é corpo do Senhor como eu sou, é isso que Paulo está dizendo. Quem não consegue discernir o corpo do Senhor, ele come e bebe para a sua própria condenação. A gente não entende porque a gente não lê todo o texto e o contexto. Paulo está apelando para a consciência que eles tinham diante dele, Paulo, e diante de Deus. Paulo está apelando para a consciência deles diante de Deus, diante dele, diante de tudo que Paulo os ensinara. Paulo havia ensinado muito para eles, para essa igreja. E no capítulo 11, do 1 Coríntios, verso 1 e verso 2, está escrito o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está falando para essa igreja de Corinto, para ser imitador dele, porque se imitarem ele, imitarão a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E aí Paulo vai elogiá-los. Paulo vai dizer o seguinte, eu os elogio por lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Aí você fala, peraí, não entendi mais nada. É que Paulo, nesse capítulo 11, Paulo vai falar do véu, do uso do véu, e Paulo vai falar da Santa Ceia. São os dois temas e assuntos que Paulo trata. E Paulo está dizendo que a respeito do véu, que eu não vou entrar aqui em detalhes agora, o porquê disso, que foi dito só a essa igreja, Paulo está dizendo que a respeito do véu, eles guardaram tudo. Paulo elogiava eles, tudo que eu ensinei para vocês, vocês estão cumprindo. Só que agora, Paulo queria lembrá-los que não só a respeito do véu, eles precisavam compreender que quando eles sentassem na mesa para comer e depois tomar a ceia do Senhor, naquela festa do amor, festa ágape, eles tinham que entender que aquela festa só faria bem a eles e só traria a eles bênção se fosse neste espírito de amor, de unidade, de comunhão e de prazer de estar ali, e de olhar para o irmão e saber que ele depende de mim como eu dependo dele também. Era isso que Paulo está ensinando. Não deveria existir contendas, não deveria existir inimizades, não deveria existir tudo o que estava acontecendo, porque eles estavam desprezando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. E, consequentemente, eles comiam do pão e bebiam do suco ali, que no caso era o vinho na época deles, indignamente, se tornando o réu do corpo de Cristo e do sangue de Jesus. 11:31, 1 Coríntios, agindo assim, eles iriam atrair problemas. Olha o que está dito no texto. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não seríamos e não receberíamos, melhor dizendo, o juízo. Ou seja, quem age assim está em juízo. Aí você fala, pastor, mas por quê? Porque a Bíblia é repleta de textos assim. João, ele fala muito disso. Se você não ama o seu irmão a quem vê, como que você pode amar a Deus a quem você não vê? João diz assim de uma maneira muito dura, se você não ama o teu irmão, você é servo do diabo e não de Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, 20, se eu não estiver equivocado no endereço. Ou seja, então isso é claro. Agora Paulo mostra para essa igreja e revela para eles o porquê da disciplina e o porquê da correção. Verso 11:32 de 1 Coríntios, que a gente lê também nas nossas celebrações. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Está vendo como a gente muda um pouquinho o referencial? Não estou dizendo que você em pecado, você pode participar da mesa do Senhor, não. Esse convite é para quem está em comunhão com Deus e com a igreja. Mas só que a gente acha que o pecado que me torna indigno é só o pecado meu, pessoal, para mim, que me ofende. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando que o pecado que nos torna indigno
nós não discernimos o corpo, e não discernir o corpo é sentar na mesma mesa, mas com corações divididos, sem amor a oferecer, sem graça a doar, sem misericórdia a ser exercida. É isso que Paulo está dizendo. E eu termino aqui, concluindo, dizendo o seguinte para vocês: participar da mesa do Senhor e da ceia do Senhor é um grande privilégio. Deveria nos alegrar, não deveria ser pesado. Como você cantou, Davi, não deveria ser pesado, não, deveria ser uma felicidade. Participar da mesa do Senhor é um privilégio, porque é um privilégio de poder sentar com o meu irmão, abraçar o meu irmão, chorar com o meu irmão, sorrir com o meu irmão e compartilhar com o meu irmão o meu amor, o meu carinho, o meu respeito, as minhas frustrações, as minhas dores, as minhas angústias, e abraçar alguém e ser abraçado por alguém. Participar da ceia do Senhor é saber que nós somos um só corpo, e nós participamos de um único pão. Não foi à toa que Jesus ensinou os discípulos a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. O Pai é nosso, nós somos irmãos. Eu não tenho um Deus diferente do teu Deus. Você não é um filho de um outro pai. Não, nós somos filhos do mesmo Pai, que nos amou e que tem prazer em olhar para mim e saber que eu amo o meu irmão e que sou amado por ele. É isso que Jesus ensina. Participar da mesa do Senhor é participar como um único corpo, sabendo que nós somos membros de um único corpo, e somos um pão só. 1 Coríntios 10:17, que eu também já li: como há somente um pão, é o Pai nosso, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós que somos muitos, somos um só corpo. Apesar de sermos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. E aí eu termino com o último verso de João, 1 João capítulo 1, verso 7, quando João fala assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, eu tenho comunhão porque eu ando na luz, porque eu recebo dessa luz de Jesus. E quando eu recebo dessa luz de Jesus, eu passo a olhar para o meu irmão de uma maneira diferente, desejando ter comunhão com Ele, hoje e sempre, até que o Senhor volte, porque lá na eternidade eu vou ter esse irmão que eu olho para ele aqui, vou encontrar com ele do mesmo jeitinho. Não tem como você morar num bairro e ele em outro. Nós seremos uma pessoa só, única, como nós deveríamos ser aqui, como Jesus nos ensinou. Caso contrário, a mensagem do Evangelho perde o valor, não se torna crível. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu volto daqui a pouquinho. Prepara aí a sua mesa aí com o seu pão, com o seu suco, para a gente participar, comendo do pão e bebendo do cálice. Deus abençoe vocês. Deus enviou, cante como você sabe, cante. Seu Filho amado, pra me salvar. Cante como você conhece, cante. E perdoar. Na cruz morreu, Ele morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há temor, temor não há, não, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Amém, amém.
texto que a gente sempre lê, eu já citei aqui, eu quero só ler então apenas poucos versos do capítulo 11. Eu quero ler aquele que diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, no verso de número 23 até o verso de número 24. Aliás, até o verso de número 25, que diz assim: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém. Que você agora, na sua casa, junto com a sua família, você pegue o pão e o cálice, que eu vou orar, vou consagrar para você participar deste momento tão único, desse momento tão importante. Que o Espírito Santo de Deus, ele sempre traga ao teu coração a alegria, o privilégio, o prazer de poder participar deste momento. Nós não cremos que esse pedaço de pão se transforma no corpo de Jesus. Nós temos um outro ensinamento. Mas Jesus deu exemplo. Lá na Páscoa, lá no cenáculo, enquanto eles comiam, ele pegou o pão e disse: este é o meu corpo. Era um exemplo. Jesus também disse em uma certa oportunidade que se a gente não comesse do corpo, nós não teríamos vida em nós mesmos. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Portanto, gente, que a gente possa ser despertado todos os dias, todos os momentos, da alegria e do privilégio que é poder fazer uma oração a Deus andando na rua, ou no seu quarto, ou na madrugada quando você se ajoelha para orar, ou mesmo andando, orando de pé, como alguns costumam orar, mas é uma expressão de louvor a Deus. Ou quando participarmos da ceia do Senhor, que não seja algo mecânico, algo sem valor algum, não. Jesus disse assim, Paulo disse assim, que quando nós fizéssemos isso, nós estamos lembrando da morte de Jesus, até que ele voltasse, até a sua volta. Portanto, o meu Jesus, ele está vivo. O meu Jesus, ele vive ele vive dentro de mim, e por meio de mim eu posso manifestar a outro que ele é vivo, o Cristo ressurreto, que a morte não o deteve. Então que este pão que você vai comer, e este suco que você vai beber, o cálice, sirva para você, e pode acreditar nisso, de remédio para a tua alma, para a tua vida, porque ele é corpo de Jesus, que mantém você de pé. Ele é o sangue da videira, que mantém você de pé, vivo, cheio de Deus, cheio de alegria e de paz na alma. Senhor Jesus, que privilégio é estar diante da tua presença, que privilégio é estar na casa do Senhor, que privilégio é estar na tua presença. Que privilégio é poder comer do pão e beber do cálice. Que privilégio é respeitar e obedecer um mandamento do Senhor. Mas que isso não se torne algo rotineiro, como se nós fizéssemos outras coisas e não mais o valorizássemos. Não, nós queremos dar todo o devido e real valor. Porque nós estamos vivos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Porque houve uma morte na cruz do Calvário. Houve uma entrega, houve uma dádiva, houve um preço a ser pago. E o preço pago foi pago pelo Senhor Jesus, pelo amor de Jesus, o nosso sacrifício, o nosso Cordeiro da Páscoa, aquele que morreu por mim, que morreu por nós, para que nós tivéssemos vida. Aquele que sem pecado morreu pelos nossos pecados. Portanto, que na nossa mente, na nossa alma,
nós consigamos de verdade discernir esse valor. E como Paulo ensinou e como eu preguei hoje, que a gente discirna o corpo de Cristo, para que a gente sente à mesa com os nossos irmãos em comunhão, em amor, em graça, em dádiva, em entrega e em misericórdia. Eu oro agora te pedindo, Pai, consagra os pães, consagra os cálices, e que seja, Senhor Jesus, cura e remédio para a nossa alma. Abençoe esse mês de julho, o mês 7 de 2021, que seja um mês de bênção, que seja um mês de paz e de graça. É a minha oração, em nome de Jesus, em teu nome. Amém e amém. Podem comer e podem beber, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero encerrar essa reunião e agradecendo a Deus porque você esteve com a gente, porque nós estivemos em comunhão, não presencialmente, mas nós estamos em comunhão. O livro do Apocalipse, no capítulo 22, o último capítulo, João diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir, que quer ouvir, todo aquele que ouvir, melhor dizendo, diz o texto, diga vem, e quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Este é o convite de Jesus para mim e para você, que a gente ouça, e o coração se encha de desejo e a alma de vontade para nós bebermos de graça da água da vida. Senhor Jesus, muito obrigado por este encontro, muito obrigado por essa reunião, muito obrigado pela vida das nossas irmãs que estiveram aqui intercedendo por mim e por nós. Muito obrigado pelo Davi, Gerlândia, pelo Jonas, pelo Felipe, pelo Wellington, pelo Du, pelo Roberto, pelo Edson, pela Lenilza, pela Elzinha, pela Suicélia. Muito obrigado por essa equipe que aqui esteve, para que esse culto acontecesse. Que o Espírito Santo de Deus nos una em amor, em graça e em verdade. Todos nós aqui e todos nós dessa comunidade do Alves Dias. Que exista amor e que o desafeto saia do nosso meio, mas que a alegria e o prazer de conviver seja uma realidade que jamais morra, jamais se acabe. É a minha oração no nome de Jesus. Nos dê um domingo de bênção, nos dê um domingo de graça, de vitória e de paz, e uma semana debaixo da tua proteção. Eu oro assim e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com a gente hoje e para sempre. Amém e amém.